Sejam todos muito bem-vindos ao canal e finalmente esse vídeo saiu. Lidos em 2021. O vídeo de hoje é para comentar com vocês sobre os livros que eu li em 2021. Eu li no total 24 livros em 2021 e eu vou comentar um pouco sobre cada um aqui desse vídeo. É isso. Antes de começar, eu queria dizer que os livros dessa lista não estão classificados por ordem ou algo do tipo. Eles estão aleatórios, eu simplesmente coloquei conforme eu ia lembrando os livros que eu li. E é isso. Eu li mais e-books ano passado do que livros físicos. Isso se dá em conta porque a gente ainda estava no período de isolamento. E aí eu resolvi... Na verdade, eu entrei em um clube do livro online, é até do Impacta Jovem. Eu entrei nesse clube e aí eu comecei a acompanhar. E aí eles liam livros, e-books no caso, eu me adaptei ao formato. Na verdade, eu só conhecia PDF. E aí eu comecei a ler esses livros em e-book, são diversos livros, tanto é que a maioria dos livros que eu li ano passado são e-books. E eu li 24 livros, desses 24, alguns são físicos, que são esses que estão na capa do vídeo. Esse galo vai ficar cantando o tempo todo. Os únicos que eu tenho físicos aqui dos que eu li ano passado foram esses aqui. Só. Eu tenho, acho que um ou dois aqui da lista que eu li físico, mas eu não tenho mais o livro porque eu emprestei da biblioteca da escola. Saudades, biblioteca da escola. E tá, vamos lá. O primeiro livro dessa lista é A Garota do Lago, do Charlie Donlea. Esse livro é um livro de mistério com suspense e foca no assassinato de uma estudante de direito, que eu esqueci o nome, mas deixa eu ver aqui. Ah tá, Rebecca Exley. Acho que é assim que se pronuncia. Esse aqui é o livro. Quem acompanha a promoção de livros na Amazon sabe que esse livro sempre tá em promoção. E aí eu comprei ele por R$12, se eu não me engano. E é muito bom, a qualidade do livro é muito boa. A capa, ela é meio... não sei, ela tem esse detalhezinho assim. E as folhas, a diagramação do livro é muito boa de ler. As folhas são mais grossas também. Falando sobre o livro se passa na cidade de Summit Lake, uma pequena cidade entre montanhas. A estudante, ela foi assassinada. Só que o livro ele vai intercalando os capítulos entre a repórter Kelsey Castle. Kelsey Castle, ela é uma repórter investigativa, e aí ela resolve ir pra essa cidadezinha, que é uma cidade muito calma, e de repente acontece um assassinato desses de grande escala, sendo que ela era uma menina conhecida por todos, justamente porque a família dela tinha uma casa de verão lá. Ela é assassinada em circunstâncias bem complicadas, digamos assim. Ela foi assassinada na casa de campo da família dela, na casa que fica à beira do lago. Ela estava sozinha na casa de férias dela, não tinha ninguém com ela. Não tinha nenhum suspeito, justamente porque ela é uma pessoa amada por todos e não tinha nenhum motivo. E aí a repórter, a Kelsey, ela vai pra essa cidade, a cidade de Summit Lake, justamente para investigar esse caso e ser a primeira repórter a cobrir todo o caso, porque tá muito fresquinho, justamente. Então é muito importante isso. O livro vai mesclando essa questão de mistério, suspense, principalmente na parte que traz os flashbacks da vida da Rebecca antes dela ter sido assassinada. Nisso a gente vai tentando desvendar quem pode ser o suspeito do círculo social dela, assim como a Kelsey concomitantemente vai descobrindo novas coisas. Não vou dar spoilers aqui do livro. Eu achei que é um livro muito bom, tem um ótimo custo-benefício. Gostei do final, me surpreendeu. Você vai acompanhando o desenrolar do mistério enquanto você acompanha a vida da Rebecca no passado, antes dela, enfim, falecer, e acompanha a investigação no presente junto com a Kelsey. E ao mesmo tempo você vai descobrindo várias coisas e vai tentando desvendar o mistério. Tem um plot twistzinho no final, mas se você prestar bem atenção nas entrelinhas do livro, você vai conseguir desvendar, como eu, por exemplo, desvendei. Antes de chegar no final eu já suspeitava, mas mesmo assim me deu uma certa surpresa. Esse é o livro de primeiro da lista. Eu dou nota 4,5 de 5. Não posso dizer que dou um 5, justamente porque tinha algumas pontas soltas. Não me recordo muito da história, porque já faz um tempinho que eu li. Mas eu dou 4,5 justamente porque tinha alguns detalhes que poderiam ter sido mais aprofundados, principalmente em relação à vida da Rebecca e da Kelsey. Ele foca muito no mistério em si, na investigação, e esquece de se aventurar pelas outras partes do romance. O
O próximo livro dessa lista é Charles Maxwell e o Mistério da Chapeuzinho Vermelho, do Guilherme Corrêa. É um livro nacional e foi lançamento ano passado. Detalhe, eu conheci esse livro pelo TikTok, eu vi o anúncio a propaganda, na verdade, do Guilherme Corrêa, divulgando o livro dele, que ia ser lançado, e eu comprei na pré-venda. Eu nunca tinha comprado o livro na pré-venda, eu comprei, até porque o frete tava bacaninha. E esse livro veio em capa dura, é a editora própria dele, em capa dura. Ele tem esse detalhe aqui também da capa. É muito lindo, veio um pôster. Veio um pôster bonitão. Aqui, Charles Maxwell. Veio um pôster e veio marca-página. Só que teve um detalhezinho que eu pedi. Que marca-página? Teve um detalhezinho que eu pedi que viesse autografado. Eu nunca tive um livro autografado pelo autor antes. E veio autografado. Olha aqui! Muito obrigado, querido autor. Agora vamos lá falar sobre o livro, né? O livro é sobre o Mistério da Chapeuzinho Vermelho, obviamente, mas ele tem alguns detalhes que eu tenho certeza que você não saberia. Por exemplo, nesse livro nós temos uma freira que tem uma arma. Nós temos a Chapeuzinho Vermelho, obviamente. Você me pergunta o que a Chapeuzinho Vermelho tá fazendo em Edimburgo, na Escócia. Você vai precisar ler o livro. Nós temos o Charles Maxwell, é um personagem novo e ele tem alguns detalhes assim bem interessantes. A gente tá falando da Escócia, na cidade de Edimburgo, no ano de 1936. E aí, a Chapeuzinho Vermelho desaparece. Nesse livro tem vários personagens de contos de fadas. Nós temos a Chapeuzinho Vermelho, nós temos a Branca de Neve, nós temos o Gato de Botas. O Gato de Botas está nesse livro. Esse livro ele trata dessa tensão que acontecia, justamente tem toda uma trama envolvendo esse mistério da Chapeuzinho Vermelho, que não é por acaso, não foi um mistério qualquer, acontece muita coisa no decorrer. Detalhe, você vai ficar triste e você vai se surpreender, porque eu não esperava por esse final, eu fiquei chocada, mas nós temos uma freira com arma e ela vai defender a gente. Sim. Outro detalhe nesse livro que eu achei muito interessante, eu nunca tinha lido nenhum livro assim antes, é que você pode escolher o que vai acontecer. Mas como assim? Você vai lendo o livro e olha só, tem ilustrações. Caiu. Ai, meu Deus. E olha só, tem ilustrações também. Conforme você vai lendo, vai chegar um momento que você vai ter que escolher o que vai acontecer. Você vai ter que tomar uma decisão. Eu nunca tinha visto isso em um livro antes, eu achei muito legal. E, por exemplo, nessa página aqui, ó, você tem a opção de sim, e aí você vai pular pra página 99, ou não, você vai continuar lendo a história do ponto onde você tá. No caso aqui, eu tô aqui, vou continuar lendo, mas se eu quisesse, por exemplo, escolher sim, eu iria pra página 99 e eu iria ver o que ia acontecer. Achei muito interessante isso. Eu gostei muito da história, é uma história bem tranquilinha de se ler. Entre aspas, tranquilinha, né? Porque nós estamos falando de um desaparecimento, vai ter assassinato também. Tem todo um mistério, tem toda uma investigaçãozinha. O Charles Maxwell, ele conhece o Sherlock Holmes. Eu achei isso muito bom, porque o Sherlock Holmes é meu personagem favorito. Qualquer coisa envolvendo ele, eu já tô lendo. Eu não sabia disso quando eu li, mas eu fiquei muito... legal! Pois é. E é isso, é uma leitura muito boa. Esse aqui eu vou dar 5 de 5, porque é uma leitura bem tranquila. Eu particularmente gostei muito, gostei dessa questão de misturar contos de fada, misturar a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando da tensão que acontecia na Europa. E tem muita coisa acontecendo, então você tem que prestar bem atenção a todos os detalhes, porque todos eles são muito importantes pra resolver o mistério e o plot twist do final. Que, obviamente, é muito bom também. 5 de 5, Charles Maxwell e o Mistério da Chapeuzinho Vermelho. Tá aí outra dica de leitura pra vocês. Próximo livro da lista eu li em e-book. Eu li pro Clube do Livro do Impacta e li no mês de junho, porque lá cada mês a gente tem uma temática. No mês de junho foi o Orgulho LGBTQIA+. E o livro que a gente leu foi George. George é um livro que trata sobre um garoto que se descobre transgênero. Ele é um garotinho e conforme a gente vai lendo o livro, é um livro bem tranquilinho de se ler e bem fofinho também. Ele vai se descobrindo mais e aí tem as questões de identidade mesmo. Ele vai começando a se descobrir
que ele se vê como uma menina, no caso Melissa. Inclusive esse livro ele vai ser relançado pela editora, eu não lembro qual é a editora, enfim. Ele vai ser lançado pela editora com o nome Melissa, que é o novo nome da personagem. Eu achei muito fofinho, é um livro bem leve de se ler. Eu não lembro quantos anos o personagem tem, mas eu acho que ele tem por volta de 10 a 12 anos. É um livro bem tranquilo de se ler, muito fofinho também. Eu achei ele bem leve, na verdade, é uma leitura bem tranquila. E eu até que terminei de ler rápido. Eu demorei pra começar a ler, porque eu tinha outras leituras, porque normalmente eu demoro a ler um livro assim. Não me interessei muito de cara, mas depois que comecei a ler, vi que era uma leitura bem tranquila, a gente vai descobrindo as coisas com ele, e aí ele vai mudando conforme o tempo. É muito legal ver o diálogo que tem com a mãe dele, justamente acerca dessas questões das pessoas transgênero. E é muito legal ver o final, é um final bem fofinho, é aquele livro de aquecer o coração. Foi um livro bem diferente pra mim, justamente porque eu não tinha lido nenhum livro antes com temática LGBT. A gente leu no mês do orgulho. E eu gostei. Eu dou 4 pra esse livro, justamente porque não é o tipo de leitura que eu tô acostumada, uma leitura mais leve. Normalmente eu gosto de mistério, tanto é que a maioria dos livros aqui da lista são mistério. Mas foi uma leitura legal, eu recomendo. É uma leitura rápida, inclusive pra quem tá começando a ler agora. É muito fofinho, eu gostei e é isso. O próximo livro da lista é da autora mais top Nelson que nós conhecemos. Nós estamos falando da Agatha Christie. Sim, e não sobrou nenhum. Foi o segundo livro que eu li da Agatha Christie. O primeiro tá nessa lista, eu vou já comentar sobre ele. E eu li e não sobrou nenhum. Também li pro Clube do Livro, já faz um ano. A gente leu em novembro, se eu não me engano. Novembro do ano passado. Sim, esse vídeo tá muito atrasado, eu sei disso. Vamos lá. E não sobrou nenhum. É um livro muito bom. Fala sobre um mistério. Também mistério. Também mistério. Mas a gente tá falando de um mistério que envolve uma ilha conhecida como Ilha do Soldado. E aí, 10 pessoas muito importantes na sociedade, 10 pessoas da elite, são convidadas para uma suposta festa que vai acontecer naquela ilha. Mas ninguém sabe ao certo quem é o anfitrião, ninguém sabe quem é que comprou aquela ilha, que estava abandonada durante um certo tempo. Mas enfim, vai acontecer essa festa, vai ser uma festa muito glamourosa, muito luxuosa. Mas tem um detalhe, só 10 pessoas foram convidadas. Mas como todo mundo quer conhecer o anfitrião, quer saber quem é essa pessoa misteriosa, essa pessoa muito rica que comprou essa ilha. E enfim, vai dar essa festa só pra 10 pessoas. Detalhe, nenhuma delas se conhecem. Ou se conhecem. Fica aí. Quem é que comprou a ilha? Quem é esse anfitrião? E aí, quem é? Quem é? Não sei. Você vai ter que ler o livro pra saber. Só que conforme as pessoas vão chegando, elas chegam praticamente ao mesmo tempo, tem uma mansão e cadê a festa? Nossa, a ilha é completamente deserta e só tem 2 pessoas, que é o mordomo e a criada. No caso, eles são um casal. Eles estão presos na ilha justamente porque só no outro dia, ou parece que é só na segunda-feira, eu não lembro ao certo, é que o barco vai voltar pra buscar eles, porque eles só podem chegar na ilha se for de barco. E aí, o que a gente vai fazer? Cadê o anfitrião? E aí, o que acontece? Tem um poema em cada quarto, e aí tem um poeminha. Em todos os quartos tem um poeminha, que é dos 10 soldadinhos. E eu não lembro o que tá escrito no poema, mas eu vou deixar aqui pra vocês. As pessoas vão desaparecendo aos poucos, a gente não sabe o que tá acontecendo. Tem todo um mistério envolvendo isso, e o poema começa a fazer sentido. Tudo que tá escrito no poema tá acontecendo, você não tá entendendo, tá acontecendo. Quem é que tá por trás de tudo isso? A gente não se conhece. Só que as pessoas começam a descobrir que cada uma delas tem uma certa relação em comum, mesmo que elas não se conheçam, mas elas conhecem alguém que conhece elas, e assim eles vão formando um vínculo pra tentar se proteger disso, dessa força, que vai assassinando de um por um, até não sobrar nenhum. Só que você não sabe o que tá acontecendo, você tem que desvendar o mistério, e pra isso você precisa ler. Eu amei demais esse livro. Foi o segundo livro, como eu disse, da Agatha Christie que eu li, e aí eu percebi o quão genial ela é. Eu acho que é um dos meus favoritos, até agora eu li poucos livros dela, mas E Não Sobrou Nenhum se torna um dos meus favoritos. Eu dou 5 de 5 e Não Sobrou Nenhum, uma leitura maravilhosa. Eu recomendo pra você que quer ler Agatha Christie pela primeira vez, leia E Não Sobrou Nenhum. Eu sei que a gente conhece Assassinato no Expresso Oriente, Morte no Nilo, esses mais famosos, mas E Não Sobrou Nenhum, apesar de não ter o Poirot, mas é um livro muito bom dela e eu recomendo de coração. E o plot twist do final é muito bom. Não vou falar o que acontece, mas eu já suspeitava. Eu acertei. E é isso. E não sobrou nenhum. 5 de 5. 5 estrelas de 5. 5 estrelinhas aí pra esse livro maravilhoso. Outra leitura que eu recomendo de mistério também.
Outro livro da lista é Redoma, da Maggie Wolitzer. Esse livro eu comprei numa banquinha de livros por apenas R$10. Eu ia pegar outro, mas acabei não pegando. Peguei esse aqui. E ele é muito bonitinho. A folha, ela é meio amarelada. E a diagramação é perfeita. Eu amo essa diagramação, sabia? Tá aqui, ele tem orelha também. Cadê? Aqui. E eleito o livro Jovem do Ano, Time Entertainment Weekly, Publishers Weekly. Enfim, Redoma, da Maggie Wolitzer. Esse aqui é um romance jovem. Eu não leio romance jovem. Acabei lendo esse daqui. Eu peguei justamente pela capa, eu ia pegar outro, eu comecei a ler, não gostei, peguei esse aqui, troquei lá com a moça, ela trocou pra mim. Vou ler pra vocês um trechinho do que tá escrito no livro, aqui na parte de trás, e diz mais ou menos assim. Fui mandada para cá por causa de um garoto. Seu nome era Reeve Maxfield. Eu o amava, e então ele morreu, e quase um ano se passou e ninguém sabia o que fazer comigo. Por fim, ficou decidido que o melhor seria me enviarem para esse lugar, como diz o folheto, um internato para adolescentes emocionalmente frágeis e altamente inteligentes. Tá, ele morreu, e aí ela foi mandada para esse internato. Só que o que acontece? Nesse internato, ela acaba sendo selecionada para uma aula de literatura com uma professora que só dá 5 aulas por ano. Não sei como é que isso funciona para lá, para os Estados Unidos, mas ela dá 5 aulas por ano e somente para alunos que ela seleciona a dedo. Como ele morreu, eu não vou falar, você vai ter que ler o livro para saber, mas o que eu posso dizer é que ela hesita em ir, só que aí devido à colega dela de quarto insiste, não, vai, essa professora é muito legal, todo mundo quer saber o que acontece, ninguém sabe o que acontece nessas aulas e ninguém fala sobre isso, você tem que ir, você foi selecionada e tal, não sei o que e tal. Aí ela decide ir. Nisso, ela recebe um diário, todo mundo recebe um diário com essa professora aí, enfim, ela dá uma aula lá. E aí ela fala que é para os alunos se expressarem, escrever seus pensamentos, como é que eles se sentem. Só que aquele diário vai mudar a vida dela para sempre, justamente porque aquele diário tem uma coisa que nem outro diário tem. No começo ela acaba ficando confusa, ela não consegue entender direito o que tá acontecendo. Ela começa a esclarecer melhor os traumas que ela passou e começa a entender melhor ela mesma, através desse diário. Eu comecei a ler e aí eu não parava mais, e quando fui ver, já era 3 horas da madrugada, eu levei uns 3 dias pra terminar de ler, mais ou menos. Mas é porque eu fiquei lendo a madrugada toda, só faltou um restinho e eu não queria parar de ler, mas eu já tava morrendo de sono. Mas eu terminei de ler. Eu achei o final satisfatório. Eu não... Acho que de todos os livros que eu já li antes, esse aqui é o primeiro que eu leio que seja de romance, adolescente principalmente. Eu não gosto de ler romance, mas acabei lendo e eu gostei. Eu dei 4 de 5 pra ele. 4 de 5, porque é uma leitura boa, a linguagem é bem fluida, você não tem dificuldade pra ler, inclusive é bem gostosinho de ler. Só que eu esperava mais, como eu disse, é o mesmo caso daquele outro livro lá, A Garota do Lago. Tem umas pontas soltas que eles não resolvem, o autor deixa solto mesmo. Tem uma narrativa interessante, as coisas vão acontecendo de uma forma linear, não tem saltos muito grandes, e acontece num período de tempo também não muito grande, é bem curtinho, né? Na verdade, não é tão curto não, acho que demora uns 3 meses, não tenho certeza. Enfim, 4 de 5, Redoma, da Maggie Wolitzer. É isso aí. Vamos falar sobre um livro que eu li também em e-book pro Clube do Livro, se chama A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu queria muito ler esse livro por causa do livro A Redoma, e aí acabou que no mês da prevenção ao suicídio, se eu não me engano, Setembro Amarelo, leu esse livro pro clube, A Redoma de Vidro. Eu não gostei, sendo bem sincera. Ele é um dos livros considerados clássicos da literatura mundial, mas não é um livro que me chamou muita atenção. Eu particularmente achei muito confuso, a linguagem eu não gostei. Muito cansativo também, não fiquei com vontade de ler, mas eu tive que ler até o final por causa da reunião. A gente não é obrigada a ler, mas eu queria terminar de ler, não gosto de deixar leituras pela metade. O livro fala sobre uma modelo que tá em ascensão, uma modelo, parece que é uma modelo famosa, só que no decorrer do livro, conforme o tempo vai passando, o estado mental dela vai mudando, ela começa a ter pensamentos mais depressivos, começa a ficar mais triste, e a gente percebe que fica mais confuso ainda, mais do que já tava no começo. E vai falando sobre a vida dela de modelo, os pensamentos que ela tinha quando ela era jovem, na faculdade, coisas do tipo, e vai embolando tudo. Eu não lembro do final, mas eu lembro que alguma coisa confusa, se eu não me engano, no final ela acaba cometendo suicídio.
O livro, ele aborda essas questões de uma maneira muito clara, muito objetiva. Então, se você tem certos gatilhos em relação a esses temas de suicídio, depressão, coisas do tipo, automutilação, por exemplo, eu não recomendo. Mas se você não tiver problema com essas coisas e tiver num dia bom pra ler, não é um livro pra qualquer pessoa, não é um livro pra todo mundo. É interessante que esse livro, apesar de ser uma ficção, ele aborda a questão da vida da Sylvia Plath, que ela também foi uma autora que morreu muito jovem, de toda essa questão delicada acerca da vida dela e tudo o que aconteceu nos últimos dias dela. Se eu não me engano, esse livro também foi um dos últimos livros dela. E eu dou 3 de 5. Não recomendo tanto em comparação com os outros livros dessa lista, mas tá aí. É mais uma leitura concluída. Outro livro que eu li, que também foi pro clube, eu acho que esses livros do clube eu vou tentar falar bem rápido, mas outro livro que eu li foi Victoria Patife, e confesso que eu achei muito ruim, muito ruim. Ele é da Meg Cabot, não sei pronunciar o nome dela, mas essa daí. Ela é a mesma autora de O Diário da Princesa. É um livro basicamente de romance clichê. É um romance de época. Ele é bem levinho, mas eu não gostei da linguagem, eu achei cansativo. A protagonista é chata. Victoria fala sobre ela é uma jovem, se eu não me engano é da Indiana. Aí ela vai morar com os tios dela, ela é cheia do dinheiro. Ela acaba conhecendo o Patife, que se eu não me engano ele é um capitão, alguma coisa do tipo. Capitão do barco, do navio que ela tava, alguma coisa assim. Eu não lembro. Eu sei que é aquele livro que eles não se gostam no começo, mas depois eles acabam ficando juntos no final. Se você gosta de livros desse tipo, eu não recomendo esse, porque realmente é muito ruim. O romance deles também é sem graça. Se for pra fazer um romance, que faça um romance bem feito. Mas dessa vez não rolou. Eu demorei que só pra terminar de ler esse livro. Eu li na força do ódio, mas eu terminei. Acho que toda a estrutura do livro em si, toda a história e o enredo não são muito interessantes pra se ler. É uma coisa muito clichê. Clichê até demais. E eu acho que não atrai muito. Por isso que eu dei 2 estrelas de 5. Triste. O próximo livro dessa lista, eu queria muito comentar sobre ele. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo separado sobre ele, que é O Retrato de Dorian Gray. A maioria dos livros que eu li aqui foram livros que eu li pro clube, e esse aqui eu queria muito ler, e aí foi selecionado pra ser o livro do mês. Eu dei 4 estrelas, só que eu não tenho certeza se eu continuo com essa classificação, porque é um livro muito intenso, e um livro que não é pra qualquer um. Informações do livro que eu considero relevantes, então eu vou deixar aqui. É isso. Fiz uma resenha muito grande sobre esse livro. Comentei muita coisa interessante, por isso que eu acho que eu vou fazer um vídeo separado só pra comentar o livro. Continuo aqui, ainda tem mais coisa. Tem muita coisa pra comentar. Falar sobre Dorian. O Dorian, ele é um aristocrata de uma família muito influente na Inglaterra. E com isso, ele tem basicamente tudo que ele quer. Ele vive numa vida de luxúria, cheia de luxo, cheia de dinheiro, só gente da alta sociedade, e ele gosta muito da cultura. Esse livro é um livro muito descritivo, então você percebe que tem muitos capítulos que são muito densos e cansativos, justamente porque ele descreve muitas coisas que não considero muito importantes, mas ele descreve. Ele detalha os cheiros, ele detalha a decoração, as pinturas, o tapete. Ele fala sobre a porcelana cara que ele encomendou, coisas do tipo. Sobre a pintura, ele fala muito sobre pintura. E pintura é uma coisa muito presente nesse livro. Antes de eu ler, eu achava que era um livro de terror ou algo do tipo. Mas ele é atualmente classificado como um suspense/mistério. Tem alguns elementos do terror? Tem. Pra ele ser um livro mais antigo, eu acho que tem algumas coisas muito inovadoras para aquela época e algumas coisas que hoje em dia a gente considera clichê, mas naquela época não tinha. Por exemplo, ele faz um pacto com o Demo e aí acontece um monte de coisa lá. Envolve uma pintura. Basicamente, o Dorian, ele vende a alma dele lá pro Demo. Por causa disso, ele pede a juventude dele eterna. Ele pede que ele sempre seja jovem, sempre tenha aparência de jovem. Ele desperta esse interesse em manter a aparência jovem por causa de um quadro que um amigo dele fez. O Basil, ele pinta o Dorian no auge da sua beleza. Ela retrata que ele é loiro, a pele bem macia, o rosto fino, coisas do tipo. Tem um corpo escultural, enfim. E aí ele se apaixona por ele mesmo quando ele vê esse quadro dele. E com isso ele proclama que ele gostaria de permanecer jovem e que pra isso ele até venderia a alma se fosse necessário. Isso acontece, só que tem um detalhe. Acaba que tudo que ele faz de errado, tudo que ele faz de ruim, fica marcado no quadro. E quem envelhece é o quadro.
É a pintura dele, não é ele. Ele continua jovem eternamente. E a pintura fica todas as marcas das coisas erradas que ele faz. Não consegue ver as consequências das coisas que ele faz. Ele é muito insensível em diversas partes do texto. Ele magoa algumas pessoas, ele se afasta dessas pessoas. E mesmo que ele mantenha a aparência jovem, isso não mantém a popularidade dele. Ele deixa de ser convidado para as festas, isso faz com que ele fique muito angustiado. Ele começa a se reprimir, ele se sente mal. O livro é basicamente isso. Não é o tipo de livro que termina com um final feliz. É o tipo de livro que cada um tem o que merece. Basicamente é um livro que fala que as aparências enganam. Apesar dele ser bom, nos moldes da época ele era um homem muito bonito, isso não faz dele ser uma pessoa boa ou coisas do tipo. Tenho vontade de ler novamente. Em alguns momentos eu achei a leitura muito cansativa, mas eu acho que se eu ler agora, eu consigo me adaptar melhor à escrita do Oscar Wilde. Então eu acho que vai ser uma leitura mais interessante pra mim agora. Tem muitas coisas interessantes desse livro. Acho que eu vou deixar umas frases aqui. Vou deixar pelo menos uma frase aqui. E é isso. 4 estrelas de 5 para o Retrato de Dorian Gray. Outro livro da lista é o que eu comentei anteriormente. É o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. Assassinato no Beco. Essa edição aqui é da editora Nova Fronteira. Comprei também por R$10 essa daqui e legal. A página é branca. Não gosto muito, cansa muito a minha vista, mas eu li assim, normal, tranquilinho. Ele é de 2013, mas essa ortografia aqui, ela é mais antiga. É do antigo acordo ortográfico. Assim eu acho, né? Essa aqui foi uma das minhas primeiras leituras de 2021. Conta 4 contos da Agatha Christie, que são Assassinato no Beco, O Roubo Inacreditável, O Espelho do Morto e Triângulo de Rhodes. O meu favorito é Triângulo de Rhodes, porque é o único que eu lembro que aconteceu, mas é muito bom. São contos curtos e é o primeiro contato que eu tenho com o Poirot, que é o detetive mais famoso da Agatha Christie. E é basicamente Agatha Christie, né? Não tem muito o que falar, a linguagem é muito boa. Os mistérios, apesar de serem bem curtos, não chegam a ser um romance como os outros livros dela, mas são histórias bem curtas e se você ainda não leu nenhum livro dela ou quer conhecer histórias mais curtas do Poirot só pra conhecer o detetive, eu recomendo. No caso, se você quiser conhecer um romance da Agatha Christie, eu recomendo E Não Sobrou Nenhum. São bem interessantes, não tem ordem cronológica pra você ler, você pode escolher qual conto ler primeiro. Por isso que eu recomendo, é muito legal, bem curtinho. Eu levei uns 2 ou 3 dias pra ler, ou uma semana, eu não lembro. Mas foi uma leitura satisfatória pra mim. Eu dei 4 estrelas pra Assassinato no Beco, justamente porque eu gostei bastante da história. Não sei porque que eu não dei 5 estrelas, enfim, não vamos questionar, mas tá aqui, ó. Aí, tá, 4 estrelas. Continuando. É isso. Vamos lá, outro livro da lista que eu li foi Capitãs da Areia, aqui ó. Eu tenho uma fotinha com esse livro, eu vou deixar aqui. Eu tirei uma foto desse livro na escola logo depois que eu terminei de ler. Eu amei esse livro, foi o primeiro contato que eu tive com o Jorge Amado. Eu nunca tive muito contato, na verdade, com autores modernistas, até porque eu comecei a cultivar novamente o hábito da leitura em 2020 com a pandemia e aprofundei mais, eu comecei a ler mais justamente em 2021, devido também a pandemia e por conta do Clube do Livro que eu entrei. Isso me ajudou bastante a cultivar o hábito de leitura, porque como eu lia pelo celular, em qualquer lugar que eu fosse, teria o celular pra eu ler alguma coisa. E foi isso que fez com que eu lesse mais livros em 2021 do que em 2020. Em 2020 acho que eu li uns 4 livros, 5 livros, não tenho certeza. É uma história muito boa porque envolve crianças de rua, são crianças que não têm família, crianças órfãs, ou mesmo crianças que têm família, mas vivem em uma situação muito precária de vida e por isso não tem condições necessárias para viver. A gente tá falando da Bahia, mais especificamente em Salvador. Eu não lembro o ano, mas é na década de 30, 40, 50, por aí, entre 30 e 50. Conhecidos como Capitães da Areia, é como eles se denominam lá. Eles moram embaixo de um trapiche que fica lá na praia. E lá eles acabam tendo diversas experiências que vão influenciar no futuro deles, que vão influenciar no cidadão que eles vão se tornar futuramente. A gente tá falando de um período de muitas revoltas sociais, principalmente lá no Nordeste. E no caso desse livro, conta as coisas que eles passaram, tudo que eles viveram. É um livro muito bom, eu recomendo, é muito sensível, inclusive, porque conta a visão deles acerca da sociedade, no lugar de contar
A visão que a sociedade tem deles é a visão deles, é uma visão de dentro pra fora. Então, relata temas sensíveis, como abandono, inclusive tem alguns casos de suicídio, por exemplo, conta a vida deles no internato, que não é fácil, sobre todas as coisas que aconteceram com eles, que ocasionou, que influenciou no futuro deles. A história não gira em torno dele, mas sim do grupo dele e ele. Não é só sobre ele, mas ele é como se fosse o nosso protagonista, que vai vivendo as coisas e tem todos os seus amigos, o que acontece com eles, tem muitas coisas que acabam mudando o rumo deles, eles acabam se distanciando. Dei 4 aqui tá 4 estrelas, mas eu vou dar 5 estrelas porque é um livro muito bom. Gostei bastante, pretendo ler novamente. Mais um livro de um autor brasileiro, dessa vez esse aqui é o A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Esse livro, ele é muito interessante. É uma coletânea de vários contos bem curtinhos, na verdade, umas 2 páginas. São mais de 50 contos, se eu não me engano. Deixa eu ter certeza aqui. São 50 contos, exatamente. São 50 contos bem curtos que conta a realidade da sociedade brasileira de uma forma como ninguém nunca tinha feito antes. Nelson Rodrigues, ele foi muito ousado para a época dele. Eu acho muito interessante a maneira como ele conta a verdade nua e crua, principalmente quando ele fala sobre traições, tanto de amizade, amizades falsas, quanto relacionamentos mesmo, ou família. E ele traz isso de uma maneira muito densa, mas que você consegue ler e aceita. É uma coisa muito surreal, eu não sei explicar, mas tem vários contos, a vida como ela é. São contos do dia a dia, são sobre famílias, casamentos, amigos. Eu gosto muito de um que é do casamento. E eu não sei, não lembro qual é o nome do conto. Eu vou deixar aqui pra vocês qual é o conto. Gosto muito desse conto, acho que é um dos meus favoritos desse aqui. Tem um volume 2, eu só tenho um volume 1. Eu amo essas edições de livros pocket, mas de pockets bonitinhos. Por exemplo, esse aqui é da Nova Fronteira. Eu acho bonitinho que todos eles são do mesmo tamanho. Ele é um pouquinho grossinho, mas você consegue ler ele rapidinho, bem rapidinho mesmo, justamente porque são vários contos curtos. Então, você consegue ler uns 10 contos por dia ou mais, não sei. Enfim, bem curtinho, as histórias são bem legais, são bem interessantes, cheias de reviravoltas. E por serem bem curtos, trazem, de certa forma, uma reflexão pra gente. Eu dei 4,5 pra esse aqui. Isso, não tem muito o que acrescentar. Recomendo, é uma leitura que eu recomendo. Nelson Rodrigues foi top. Outro livro que eu li, já tá terminando essa lista, hein? Já estamos em Cidade dos Sonhos, faltam 12 livros pra eu terminar essa lista. Vamos tentar terminar rapidinho, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos comentar sobre esse aqui, Cidade dos Sonhos. Esse livro eu comprei muito barato, ele custou tipo R$4. Eu comprei na Amazon. Olha aqui a grossura dele. Comprei na Amazon. Ele é de uma autora brasileira chamada Fabiane Ribeiro. Autora com mais de 300 mil livros vendidos. Cidade dos Sonhos. Uma aventura pelo mundo construído e dirigido por crianças. Esse eu consideraria como se fosse um livro infantil. Um livro infanto-juvenil para acima de 12 anos. Acima de 10 também. Ele traz a visão das crianças, é sobre o mundo dos sonhos, que todas as crianças que são órfãs, elas imaginam, que é um mundo onde elas mesmas criaram e que, na verdade, não são elas que são adotadas, são os pais. Elas escolhem os pais e os pais, que não são tão concorridos assim, eles acabam sendo deixados de lado. E quando eles não são adotados por uma criança e passam da idade e passam da fase para serem adotados por uma criança, eles são deixados de lado, eles são esquecidos e começam a trabalhar sem cumprir o propósito deles, que é justamente serem os tutores. E é muito interessante essa maneira que a autora Fabiane Ribeiro traz esse livro de uma maneira infantil, sobre um tema que é muito atual na nossa realidade. É um livro curtinho, eu gostei de ler. Recomendo pra todo mundo. Eu dei 4,5 também pra esse livro. Por ser uma linguagem mais infantil, eu relevo que tem algumas questões mais sensíveis. E por ter uma visão mais infantil, as crianças têm o próprio banco delas e elas pagam as coisas com doces, por exemplo. Interessante esse mundo que a autora conseguiu criar. Você consegue ler em um dia e eu recomendo pra todo mundo. Se bem que eu não li em um dia, né?
Mas acho que você consegue, não sei. Enfim, é isso aí, mais um livro. Mais um livro aqui pra lista. Esse foi o primeiro livro que eu li pro clube O Sol é para Todos. Esse livro é muito bom. O Sol é para Todos conta a história de uma garotinha. A garotinha tem um irmão, o irmão dela tem um amiguinho, e esse amiguinho, eles são os três, tem o pai deles, que é o Atticus. O filme se chama também, o filme do mesmo nome foca no caso que o pai dela tá trabalhando, que é o Atticus. Esse livro se passa na década de 30, se eu não estiver enganada, nos Estados Unidos, não lembro o estado, e conta a vida dela. Ela vive numa casinha legal, ela vive com o irmãozinho dela e com o amigo dela, e ela vai pra escola, e na escola, no caminho pra escola tem uma árvore, e nessa árvore ela descobre que tem um buraquinho lá, e aí quando ela olha lá com o irmão dela tem um negócio lá naquela árvore, aí deixam alguns presentinhos, ela percebe que aquela árvore fica perto da casa de um cara que ele desapareceu, que ele era muito rebelde quando ele era jovem, só que aí ele causou muitas confusões, o pai dele prendeu ele naquela casa, e aí ele nunca mais saiu, nunca mais foi visto, ninguém sabe se ele ainda está vivo, ninguém sabe se a família ainda está viva, tem todo um mistério acerca dessa casa lá. Aí ela acaba fazendo amizade com outras pessoas, e ela quer entender quem é esse cara que tá por trás dessa casa lá. É o Boo, eles chamam ele de Boo, detalhe. O filme foca no caso do pai dela, que é o Atticus. Ele tá defendendo um lavrador negro que é acusado de diversos casos de abuso, enfim, mas ele é inocente, a gente sabe no livro que ele é inocente, só que, enfim, estamos falando dos Estados Unidos na década de 30, vocês sabem como é que acontecia naquela época. No começo eu achei que era um livro de terror, porque a autora, a Harper Lee, ela escreve de uma maneira muito, sabe, muito suspense. Fiquei com muita tensão quando eu li esse livro. Eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer? Mas não, depois que eu percebi que era um livro mais leve, mas eu que tava com medo, não sei nem porquê, porque dá medo sim. Muita coisa acontece, é um livro muito bom, eu recomendo o filme também é antigo, mas ele é considerado um clássico. Pra quem não conhece o livro, recomendo o filme primeiro. Eu já assisti ao filme, eu dei 5 estrelas pra esse livro. 5 estrelas, porque eu gostei muito, foi um dos livros favoritos do ano passado e eu gosto muito dele. Recomendo pra todo mundo, O Sol é para Todos. Esse livro que eu vou comentar agora com vocês, polêmico, é Mentirosos. Eu não lembro o autor, vou deixar aqui pra vocês. Mentirosos, esse aqui eu li por conta própria, porque eu tava com vontade de ler. Na época que eu li, ele tava muito hypado no TikTok. Hypado assim, eu vi 2 vídeos de pessoas comentando sobre esse livro, aí eu, vou ler. Não me questionem. Comecei a ler, a leitura é legal, a linguagem não é cansativa, não é complicada. O problema é a história, o problema é o final. O final desse livro é ruim. A história, eu tentei não achar esse livro ruim, eu tentei não odiar esse livro nas primeiras páginas, mas eu não consegui, eu achei muito ruim. Até porque a história, eu não vou dizer que é um clichê, mas foca na vida de uma menina riquinha lá, que eu não lembro o nome dela. Qual é o nome dela aqui? Essa menina aí. Enfim. Eu acho ela muito sem sal. A família dela é uma família toda rica, e eles têm uma ilha particular, e aí todo mundo é cheio de dinheiro, e enfim, ela se sente triste. Ai, meu Deus, eu estou triste. Ai, não tem nada pra fazer nessa ilha. Ai, minha família tem muito dinheiro, mas eu não tenho nada pra fazer, que tristeza. O final é ruim, o final é péssimo. Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu acho o final muito ruim. Se você conseguir engolir o plot twist, beleza. Ai, é verdade, tem um plot twist, tinha esquecido disso. Dei 2,5 estrelas por conta da linguagem ser legal e por conta do mistériozinho que acerca esse livro. Só por isso. E tem uns personagens, não lembro se tem algum personagem legal, acho que deve ter, não lembro. Mas enfim, só por isso. O resto, a narrativa é cansativa, a menina é chata, egoísta. Esse aqui eu li em novembro também, esse aqui eu li pro Clube do Livro, se chama A Garota que Não Se Calou. Eu vou fazer uma resenha dele no meu Instagram mais detalhada, mas basicamente conta a história de uma menina que vive na Nigéria. Aduni, ou Aduni, não sei como é que você pronuncia, mas eu pronuncio Aduni, ou Aduni. Aduni. É a Aduni. E a Aduni, ela é uma menina que vive num ambiente muito conturbado. Na Nigéria tem algumas questões que a gente pode achar estranho, mas é comum lá. Por exemplo, ela vive numa aldeia em que ela tem que se casar logo, tem que se casar muito cedo. Tipo, ela tem 14, 13 anos, eu não lembro, mas ela tem que se casar cedo, só que ela não quer se casar. Ela acaba fugindo, ela foge também do pai dela. E ela vai pra esse mundo afora, tentar a vida dela, tentar crescer, mas ela acaba parando numa casa de uma senhora muito rica lá, que é vendedora de tecidos lá na Nigéria. E essa senhora trata muito mal. Esse livro tem alguns gatilhos, principalmente de racismo. É um livro muito denso. Apesar dela ter 14 anos, se eu não me engano ela tem 14 anos, mas ela tem ainda um
um jeito ingênuo de ser, um jeito mais infantil. Só que conforme o livro vai passando, você percebe a mudança da personagem, você percebe que ela vai evoluindo e ela tem um desejo muito grande de poder estudar, porque antes ela estudava, mas ela teve que parar a escola pra cuidar dos irmãozinhos dela. Isso daí é outro detalhe muito interessante no livro, em que ela tem essa vontade de estudar, ela tem essa vontade de continuar lendo. No começo, o livro tem a questão da linguagem dela ser mais... a escrita dela ser errada, a ortografia, mas você vai se acostumando e conforme o livro vai passando, você percebe que faz parte dela, até o jeitinho dela de escrever, de falar, é um jeito mais infantil, mas ao mesmo tempo você percebe toda a angústia que ela sofre naquela casa em que ela passa daquela mulher lá. E no final é um livro que tem um final feliz, é um livro que deixa um final em aberto, mas é um final feliz. É um livro muito bom, eu dei 5 estrelas pra ele também, li pro clube, recomendo pra todo mundo, trata de assuntos que são pertinentes e eu recomendo pra todo mundo. É isso. Próximo livro dessa lista é O Outro Apaixonado por Marília de Giseu. Não acredito que eu li esse livro em 2021, mas eu li, tá aqui. Esse livro, ele é como se fosse uma outra visão do conto muito famoso do Tomás Antônio Gonzaga, que é um autor brasileiro, português na verdade, que fala sobre o outro apaixonado por Marília de Giseu. É literalmente isso. Tem uma outra pessoa que se apaixonava pela Marília de Giseu, além do Tomás Antônio Gonzaga, que ele escreve esse livro pra amar. Esse Marília de Giseu é uma coletânea de contos, e aí ele basicamente escreve contos pra Marília, e enfim, ai, você é tão linda, eu te amo tanto, você deveria ficar comigo porque eu sou um juiz, eu tenho muito dinheiro, o que você acha? Basicamente isso. Aí tem o outro que é o pobretão, que é o Pedrinho, que ele é um fazendeiro, ele se apaixona pela Marília, e o livro é basicamente ele tentando conquistar a Marília, mas ele nunca chega perto dela, basicamente. Ele nunca tem contato com ela, ele nunca se declara pra ela, até que ele desiste. Aí que ele pensa, se eu matar o Antônio Gonzaga, eu consigo conquistar a Marília. Aí ele tenta matar ele, mas ele nunca consegue, ele nunca nem chega perto de matar o Tomás Antônio Gonzaga. É de um autor brasileiro. Eu dei 3 estrelas, porque o livro só foca nisso, só foca nele tentando matar o Tomás, e vem vários diálogos que não são necessários, vários capítulos que são bem sem graça. Por isso que eu dei 3 estrelas, não leria de novo, achei cansativo, mas tem essa visão do conto da Marília de Giseu, que eu nunca li, confesso. Mas eu gostei de ler esse conto por conta do contexto histórico, da cidade de Vila Rica, do minério, do ouro, da coroa portuguesa, que perseguia as pessoas que mineravam naquela região. Isso que eu dou pro livro, tá aqui a capa. Peguei na biblioteca da escola, estavam doando, eu peguei, mas hoje em dia eu não tenho mais o livro físico. Laços de Família. Laços de Família é esse livro aqui. Eu também li pro Clube do Livro, aquele Clube do Livro clássico que eu falei antes. E é da Clarice Lispector. É um livro sobre contos, que eu não entendi muita coisa. Coletânea de contos da Clarice Lispector. E fala sobre algumas coisas, tipo um vaso de rosas, um cachorro enterrado, um touro. E é isso que eu me lembro. Ele traz uma narrativa diferente. Eu achei diferente, na verdade, a linguagem da Clarice. É uma coisa que eu nunca tinha lido antes. Confuso, confesso. Tem muitas palavras que eu não conhecia. Não é uma linguagem muito fácil de ser lida. Mas se você já está acostumado com outras obras, então vai ser de boa. Nunca tinha lido Clarice Lispector antes. Esse foi o primeiro livro que eu li dela. Laços de Família. Também peguei na biblioteca da escola para ler. E por conta do clube. São narrações de coisas cotidianas, pensamentos, principalmente devaneios. Conta de uma maneira tão complexa que parece ser uma coisa tão grande, mas na verdade isso é só um devaneio do dia a dia. Parece, né? Clarice sendo Clarice. A Pedra na Praça é um livro infantil, é um livro com contos russos bem comuns. É como se fossem as nossas fábulas, mas são ilustrados. Eu achei as ilustrações muito boas, os contos também são bem interessantes, trazem uma liçãozinha de moral no final. É um livro infantil, então ele tem um público mais jovem. Eu imaginei que o autor de Ana Karenina e Guerra e Paz fosse escrever livros infantis, mas ele escreveu. E eu gostei, recomendo. Foi a primeira leitura que eu tive do autor. Eu pretendo ler Ana Karenina e pretendo ler também Guerra e Paz. É isso, eu dei 5 estrelas. Esse aqui, por incrível que pareça, eu li esse livro depois que eu li O Outro Apaixonado por Marília de Giseu. E ele também se passa em Minas Gerais. Fiquei chocada. A missão fala sobre um grupo de amigos que vão parar na cidade de Vila Rica.
no ano de 1700 alguma coisa. E aí elas têm que ajudar uma pessoa, eu não lembro quem é, mas tem alguma coisa envolvendo as Minas Gerais e... Enfim, eu não lembro sobre o que é o livro, eu vou deixar bem aqui. Eu li e eu dei 4 estrelinhas, é um livro infantil bem curtinho de ler, peguei na biblioteca da escola também. Achei legalzinho, gostei, bacaninha. Tem um contexto histórico envolvendo com modernidade, gostei, gostei, gostei. É isso. Aqui, ó. Eu comecei a ler o livro 4. Sherlock Holmes é o meu personagem favorito e o Conan Doyle é maravilhoso. Eu li o começo desse livro no ano passado. Eu terminei de ler esse ano, vou fazer um vídeo só sobre esse livro. Só sobre essa coletânea de livros, eu tenho um box. Falando sobre a questão física, maravilhoso, capa dura, lindo, 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 perfeito. Tem os outros livros, o box eu tô usando como suporte aqui. Eu dei 4,5 porque eu não terminei de ler. São histórias mais curtinhas, não tem tanta ciência da dedução, tanta genialidade assim, mas continua sendo mistérios interessantes pra gente ler. Eu dei 4,5 pra esse livro, comecei a ler, mas não terminei. Finalmente estamos chegando no final, só falta esse livro e mais um. Esse aqui é Pachinko. E Pachinko é um livro... É o livro. Eu acho que desse ano é o livro. Foi o livro mais grande que eu li esse ano. Tá aqui a capa. Tem a série também. E por ele ser um livro muito grande, tem muita coisa pra comentar. Esse vídeo já tá muito grande. Eu vou deixar pra comentar esse livro em um outro vídeo, mas quero deixar aqui registrado que eu li ele em 2021 ainda. Foi pro Clube do Livro também. É basicamente falando sobre uma família que vive várias coisas e são várias gerações. Uma família coreana que enfrenta a Segunda Guerra Mundial. Tem uma história muito grande, tem toda uma viagem, acontece muita coisa, por isso que eu vou deixar pra falar em outro vídeo com spoilers. Inclusive eu dei 5 estrelas porque é uma história que me prendeu do início ao fim. Recomendo pra todo mundo, é uma leitura diferente, muito envolvente. E quero deixar registrado aqui que eu li esse livro. Deixar registrado, é isso aí. Finalmente cheguei no último livro dessa lista. Foi esse aqui, ó. Terminamos com Napoleão Bonaparte. Esse aqui é uma coleção de um box que eu tenho. Vou deixar a imagem aqui. Eu tenho aqui, tá aqui, ó. Que é um box do Coleção Grandes Líderes. Aí tem Napoleão Bonaparte, tem Alexandre o Grande, que eu também li. Não lembro se eu li em 2020 ou se foi em 2021, mas eu li também do Alexandre o Grande. E tem o do Gengis Khan, que até hoje eu não li. Vou ler um dia, não sei. Vamos sobre a história do Napoleão. É um resumo, basicamente, da vida dele. Tem orelha... Bonitinho, amo. Só que, o que acontece? Não gostei muito da linguagem do autor. Por não ser um livro de ficção, eu não estava acostumado com livros desse tipo. Acho que esse foi o único livro aqui da lista que eu li que não é ficção. Muito bom, uma biografia muito boa. É um resumo sobre a história desse grande líder. E finalmente chegamos, concluímos. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, porque é muito livro pra comentar. Foram 24 livros e eu demorei muito pra comentar, mas é porque tinha muita coisa pra comentar. Tem muita coisa pra comentar sobre outros livros, por exemplo, Pachinko, que eu pretendo fazer um vídeo só sobre ele. Esse vídeo vai terminando aqui. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, dê um like e compartilha, se for possível, com aquelas pessoas que você sabe que gostam de ver vídeos longos e gostam de ver vídeos sobre livros. Então, ajuda bastante o seu like. Compartilhar também. Só de compartilhar você já tá me ajudando bastante. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você assistiu até aqui, comenta cachorro salsicha se você chegou até essa parte do vídeo. Até a próxima!